Bom, critério de curto-circuito, nós vamos também analisar a questão do limite do nosso dispositivo de proteção, certo? Então, para dimensionar os condutores para o critério de curto-circuito, eu tenho que fazer o mesmo esquema que eu fiz com o critério de sobrecarga. Eu vou casar tanto o meu elemento de proteção com meus cabos, com o meu circuito. Tá? Para isso, eu tenho que garantir que a corrente de curto-circuito, certo, seja menor que a corrente máxima de interrupção que o meu dispositivo de proteção suporta. Ezequiel, o que é isso? Né? Traduz aí para nós. A corrente máxima de capacidade de interrupção, tá, é o limite que o teu disjuntor foi projetado, né, na verdade, para suportar. Tá? Então, se eu pegar uma fotinho do disjuntor aqui, ó, vocês podem ver que ele traz várias informações escritas aqui nele. Esse 20 é a corrente nominal, tá? O C ele já está indicando a família que ele é, então esse aqui é um disjuntor da curva C. Aqui embaixo ele tem aqui, ó, 230, 440 400 volts, né? Que é onde o máximo que ele pode trabalhar, tá? Ele trabalha bem em 50, 60 Hz. E aqui embaixo, né? Vamos lá, deixa eu conseguir dar um zoom aqui melhor. Vou pegar aqui, dar um zoom. Ah, legal. Aqui embaixo, ó, vocês podem ver que ele tem corrente de curto nominal, ICN, 4.500 A. Então, até 4.500 A de nível de curto-circuito, esse disjuntor aqui da GE consegue interromper. Ah, Ezequiel, e se meu curto for maior que 4.500 A? O que acontece? Bom, provavelmente esse disjuntor vai tentar interromper essa corrente, digamos que seja 6.000 A, tá? 6kA. Ele vai tentar interromper essa corrente, pode ser que ele não consiga, né? Ou, se ele conseguir, provavelmente ele vai estragar, tá? Na hora dele abrir os contatos, né? Das duas, uma, ou vai explodir, estoura, quebra o disjuntor, ou o contato funde, né? Ele derrete devido à quantidade de corrente que está passando ser maior do que ele foi projetado. Então, nesse critério de curto-circuito, nós vamos adequar o nosso elemento de proteção ao nível de curto da nossa instalação. Então, a gente vai ter que calcular o curto-circuito, né? Calcular o curto-circuito é calcular qual é a corrente, o valor da corrente durante um curto-circuito na nossa instalação. Isso quer dizer que você vai ter que descobrir, na hora que você for lá e fechar um curto na tua tomada, qual o valor de corrente que vai dar isso. Certo? Bom, e como que você faz o cálculo da corrente de curto-circuito? Existem várias formas, tá? Se vocês lembrarem lá em circuitos elétricos, nós calculávamos a corrente de curto-circuito quando nós descobrimos o equivalente de Norton do circuito. Não mudou nada, a gente vai ter que calcular, então, o equivalente de Norton do nosso circuito, né, da nossa instalação, tá? Mas aqui, ó, mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que achar as impedâncias? Sim, se a gente for rigorosamente fazer esse cálculo, a gente teria que encontrar as impedâncias dos cabos para poder fazer as associações e achar o equivalente de Norton, tá? Isso é prático? Não, não é muito prático isso. Tá? Dependendo da situação, a gente vai ter que trabalhar dessa forma, fazendo o equivalente de Norton e calculando efetivamente essa corrente. Ou, para projetos residenciais, nós costumamos usar tabelas de forma a simplificar esse trabalho de cálculo de curto. Tá? Vamos ver um exemplo. Eu preciso saber aonde que está o meu transformador que alimenta a minha residência, né? Então está aqui o poste da rede de energia. Você tem o transformador no poste e normalmente sai, aqui são os terminais de alta tensão, né, de média tensão, e depois do terminal de baixa tensão vai sair os cabos que vai entrar na nossa residência, tá? Então, eu preciso saber aonde que está o meu transformador. Então, numa obra, num projeto, a gente analisa o local de instalação da residência, verifica com a concessionária, o DME, CEMIG, ou qualquer que seja, tá? Qual é o transformador que está instalado, certo?
Uma possibilidade é até relativamente simples de ver isso, né? Se vocês estiverem lá no local onde vai ser o projeto, para onde a gente está fazendo o projeto, basta a gente ir lá e dar uma olhada no transformador, que de longe você consegue visualizar. Se vocês não conseguirem visualizar, basta pegar e ligar para a concessionária que ela informa para a gente qual é o transformador que está aqui. Tá? Então, veja o exemplo aqui. Eu sei que esse meu transformador é um transformador de 112,5 kVA. Tá? Então, nessa tabelinha, eu tenho aqui o cálculo da corrente de curto-circuito em 220, 127 ou em 380, 220. Na nossa região, a tensão que a gente trabalha é entre fases 220 e fase neutro 127. Então, eu vou trabalhar com essa coluna aqui. Ok? 112,5, ele está me falando que o nível de curto-circuito, tá? Nos terminais de baixa tensão aqui é de 5.600 amperes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu vim aqui nesse transformador, exatamente na saída dos terminais de baixa tensão nele, fechar um curto, a corrente que vai aparecer nela vai ser em torno de 5.600 amperes. Tá? Só que eu não estou ligado aqui. Eu tenho esse trajeto todo aqui, que é cabo, tem esse cabo que desce, tem o cabo que vai pegar, passar aqui dentro do teu terreno, até chegar lá na tua casa, certo? Esse comprimento todo de cabo, né, eu estou colocando um pouco mais de impedância no percurso. Isso faz com que o nível de curta seja um pouco menor na hora que você chegar lá na sua residência. Tá? Então, ele está me falando aqui nesse exemplo que eu estou usando um cabo de 16 milímetros, tá? E eu tenho 25 metros nesse percurso, desde aqui até lá na sua residência, certo? Então, vamos usar uma tabelinha que agiliza um pouco essas contas. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, o meu cabo é um cabo de 16 milímetros e o nível de curto inicial meu é 5,6 kA. Então, olha só essa tabela. Essa tabela, eu tenho na parte de cima o comprimento do circuito. Está aqui. Na parte de baixo, eu tenho o nível de curto a ser considerado. Então, vamos analisar aqui. Para o cabo de 16 milímetros, eu vou selecionar essa linha. Para o nível de 5,6, eu não tenho. Tá? Eu tenho ou 5 ou 7 nessa tabela. Tá? Então, vou deixar marcadas as duas. Depois, eu tenho a informação do comprimento do cabo, tá? Que era em torno de 25 metros. Né? Vou fazer a intersecção, né, da linha de cima com a linha de baixo. Tá? Então, olha só. Eu tinha a informação inicial que o meu cabo, né, o meu curto no pé do transformador, na saída do transformador, era 5,6 kA. Após percorrer 25 metros com a impedância do cabo de 16 milímetros, esse 5,6 já caiu para um valor entre 1,9 e 2,1. Tá? Bom, aqui entre 5 e 7 eu poderia colocar aqui o valor de 6. Né? Então, para arredondar aqui, para não falar que eu vou pegar nem um 2,1 nem 1,9, eu vou pegar o valor de 2 kA como sendo a corrente de curto-circuito no interior do meu painel, né, lá dentro do quadro de distribuição da nossa residência, do nosso projeto. Ok? Então, com esse valor aqui, né, cabe a mim escolher um disjuntor que suporte pelo menos 2 kA de corrente de curto-circuito. Tá? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, esse disjuntor aqui da STEC, tá? Vocês podem ver aqui, da mesma forma como o outro que eu tinha mostrado, né? Esse carinha aqui, por exemplo nosso, a corrente nominal dele é de 40 amperes, ele é da curva C. Ele funciona até 400 volts, 50, 60 Hz. Observem que ele atende a norma 60898 e aqui embaixo está o valor que eu estou interessado, que é a corrente de curto-circuito nominal dele, tá? 3.000 amperes. Eu estava falando para vocês que ele deveria suportar entre 1,9 e 2,1, escolhemos 2, né? Esse carinha aqui, ele suporta até 3. Então, esse disjuntor aqui
atenderia o nosso caso. Então eu tenho que fazer essa conferência. Tranquilos? Acabou? Não. Eu ainda preciso verificar, né, a questão de energia relacionada com esse curto. Porque é o seguinte, o tempo que o disjuntor leva para desarmar, pode ser que mesmo sendo rápido, né, pode ser que o pouco da energia no curto-circuito que passou pelo disjuntor seja suficiente para estragar o cabo. Tá? Então essa equaçãozinha aqui, que a gente chama isso aqui da equação de Joule, ou integral de Joule, né? Tem que ser conferido para a gente poder garantir que esse disjuntor proteja o cabo. Então, isso aqui, o I quadrado T, ele vai ser dado pelas curvas do fabricante, né, do disjuntor. Né? O S é a seção do cabo, tá? E o K, né, é um parâmetro relativo ao tipo de condutor que nós estamos usando. Então, se nós estamos usando um condutor cuja isolação seja de PVC, tá? Digamos, que a seção seja menor que 300 milímetros e ele trabalhe, né, com a temperatura de 70 graus inicial, perdão, 70 graus inicial, o cobre, esse K valeria 115. Se fosse um disjuntor com isolação de EPR, esse K, tá, seria 143. Então é uma constante que a gente vai usar aqui para poder adequar, né, essa questão do cabo com a energia do curto-circuito. Esse I quadrado T, a gente pega ele no catálogo do disjuntor. Então, são curvas semelhantes a essa que está sendo mostrada aqui para a gente. Então, se eu pegar, por exemplo, o curto em torno de 2Ka, igual nós tínhamos calculado. Se eu quero saber se o meu disjuntor, que eu havia calculado no critério de sobrecarga, ele vai proteger esse circuito para uma corrente de curto-circuito de 2 kA, eu vou selecionar o disjuntor de 25 A aqui. Então, vou observar aqui que é essa curva tracejada em verde. Tá? Então, de 25 A ele está aqui. Então, está toda tracejada em verde. Vou marcar aqui embaixo, né, a corrente de curto-circuito. Então, está aqui 2 kA é essa linha. Tá? Na hora que eu encontro a curva, eu vejo qual é a energia relacionada. Então, eu tenho aqui 10 ao cubo, então é 1, 2, 3, 4, 5, ou contei errado, aqui é 1, né? 2, 3, 4, 5, 6. Né? 6 vezes 10 ao cubo, ampere ao quadrado por segundo. Então, vou jogar aqui na equação. Tá? O K é um cabo de cobre. E aí eu verifico que a seção de 0,67 milímetro já suporta essa energia do curto-circuito de 2Ka. Tá? Então, se o teu cabo é maior que 0,67 milímetro, então tá ok, você não precisa se preocupar. O seu disjuntor ele vai aguentar o curto de 2Ka. O seu cabo, sendo maior que 0,67, está tranquilo, ele não vai estragar durante essa interrupção, certo? E aí a gente chega na conclusão que o nosso circuito está protegido contra curto-circuito, tá? E que vocês podem passar para o próximo critério. Então, o próximo critério já é a questão de contatos indiretos, né? E a gente vai ver logo no próximo vídeo.